Olá, meus amados, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus de Nazaré. Eu quero convidar você, no seu coração, a sentar o desejo de aprender com a sabedoria de Deus. A Bíblia Sagrada diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Eu gostaria de fazer um convite muito especial a você, que você pudesse, em nome de Jesus, dedicar durante esses dias, talvez 1 hora, um pouco menos, um pouco mais, do seu tempo, para aprender sobre algo que eu acredito que vai ser de muita valia para a sua vida conjugal, financeira, pessoal, saúde e tantas outras áreas. Que Deus possa falar-nos ao nosso coração, que eu seja um instrumento de Deus, em nome de Jesus, para falar a você pelo Espírito Santo, não só a você, mas a todos os que estão aqui para a glória e louvor do nosso Deus. Bom dia, povo de Deus! Bom dia, povo extraordinário de Deus! Mais do que vencedores, conquistadores, desbravadores. Coloca a mão no teu coração e diga: Senhor Espírito Santo, ilumina os olhos do nosso entendimento. Usa o teu servo, ilumina em toda a palavra, por inspiração. Fala conosco, Senhor, sobre 7 decisões que decidem a minha vida, em nome de Jesus. Fala conosco nesses dias. Faz deste lugar uma sala de aula, que eu seja um bom aluno, que eu seja um excelente aluno, que ao ouvir se deixe ser ensinado, e ao se deixar ser ensinado, que eu venha praticar, em nome de Jesus, para obter os resultados e o sucesso tão possivelmente alcançável que a tua palavra nos ensina. Os tempos podem ter mudado, mas a tua palavra não muda, porque o Senhor não muda. Em nome de Jesus, faz a tua oração. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Senhor, que os teus anjos com suas espadas desembainhadas pleiteiem-nos esta causa, e que em nome de Jesus seja repreendido todo pensamento tardio e nécios, e que a tua palavra vá, tire-nos de nós toda ignorância, que quer dizer trevas, escuridão, falta de conhecimento. Ensina-nos desde o altar a obreiros, a membros, e aqueles que outrora, Senhor, tenham orado, meu Deus, para que voltem, e há muitos outros que nunca vieram, que virão e ouvirão, e mudarão suas estações de vida para teu louvor. Então repreende agora, Senhor, todo principado e potestade, entidade, em o nome de Jesus. E aplauda Jesus bem forte então. Diga comigo: Deus só faz aquilo que Ele fala. Mais uma vez: Deus só faz aquilo que Ele fala. Diga isso para o seu irmão, por gentileza: Deus só faz aquilo que Ele fala. Por isso que Ele nos deixou-nos o seu livro, que nós temos ele, claro, escrito, mas que na verdade também pode-se dizer que é a palavra falada de Deus, é a mente de Deus. Outrora, quando você adentra a Bíblia Sagrada, você vai ter Adão e Eva, e mesmo que Deus tivesse pensamentos maravilhosos, excelentes, extraordinários, fabulosos, de vitória, conquista e tanto coisa mais de boa para Adão e Eva, eles não sabiam, porque nada eles tinham acerca deste conhecimento que nós temos nos dias de hoje. O Senhor falou a este chamado Adão, e tendo falado a este, com certeza também repassou para Eva, mas eles não tinham a totalidade de que nós temos hoje.
que é a mente de Deus. Essa Bíblia que você tem na sua mão é a vontade de Deus, é os projetos de Deus, é a mente de Deus. Mas nós nunca jamais iríamos sabermos sobre a mente de Deus até que Deus tivesse nos falado sobre o que estava na sua mente. É como um pensamento. De repente você está feliz, sorrindo, e a pessoa que está do seu lado meio que coça a cabeça e lhe pergunta: você está pensando no quê? Então ela não sabe por que você está tendo aquela reação. Ela olha para você, você está lá rindo, sorrindo, ou às vezes até chorando, e a pessoa olha para você e lhe pergunta: você está pensando no quê? É interessante, né? Só você sabe no que você está pensando. Mas quando você fala, quando você então coloca para fora, ou por escrito, ou por palavras, quem está ao seu lado agora vai saber exatamente no que você estava pensando. Então esta é a palavra de Deus. Esta é a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus é nada mais, nada menos do que o pensamento de Deus, a vontade de Deus para nós. Diga: a palavra de Deus são os pensamentos de Deus, a vontade de Deus para mim. Diga: a vontade de Deus para mim. Então Deus tem a sua palavra, e Ele diz que a vela para cumprir, e que passarão céus e terras, mas a sua palavra não passará. A Bíblia diz que ela não lhe voltaria vazia, mas cumpriria o propósito para qual ela foi enviada. A questão que nós temos que entendermos no nosso coração, que mesmo tendo Deus todo um cuidado acerca do cumprimento da sua palavra, é importante que nós entendamos no nosso coração que não implica só a vontade de Deus para nós, não implica só a vontade de Deus para você. Sim, Deus quer o melhor para você, Deus quer o melhor para mim, Deus quer. Mas existe também o outro lado, que somos nós, tanto a minha pessoa como a sua pessoa. E é sobre isso que nós vamos aprendermos em nome de Jesus. Para quê? Para que verdadeiramente nos enquadremos dentro desta vontade de Deus, para que verdadeiramente possamos desfrutarmos o melhor de Deus agora. O melhor de Deus, independente de situações, circunstâncias, adversidades, problemas. Por quê? Porque Deus é um Deus que faz milagres. Eu vou repetir: Deus é um Deus que faz milagres. Toda a Bíblia é um livro de milagres. Toda a Bíblia é um livro de milagres. Milagres inalcançáveis. Aos olhos humanos seria-se impossível com que aquilo acontecesse. Milagres de forma tão extraordinária que até hoje, quando nós lemos, nós ficamos naquele pensamento: bem, espera ainda, eu creio mesmo sem ver. Mas como isso aconteceu? Porque nós ficamos meio que nos perguntando como isso foi possível. Mas cremos, e glória a Deus que nós cremos. A prova está em você estar aqui na casa de Deus, porque cremos mesmo sem termos visto, mesmo sem termos tocado. Cremos em Jesus de Nazaré. E quem viu Jesus de Nazaré? Eu nunca o vi. Não sei você, mas eu nunca o vi. Eu nunca o apalpei. Não, eu nunca o vi, nem nunca o apalpei. Mas eu creio nele. E a Bíblia diz que bem-aventurado, bem-sucedido são essas pessoas que nunca o viram, mas ainda assim creem. E creem por meio de quê? Por meio da sua palavra. Por meio da sua palavra. Então é importante que nós entendamos o que eu estou lhe dizendo. Por quê? Porque nós vamos aprendermos sobre 7 decisões que decidem a minha vida. 7 decisões que decidem a minha vida. Então aqui no livro de Isaías, capítulo 1, versículo de número 19, 1:19, diz assim: se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Dá para você ler comigo, por gentileza? Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Tem tradução que diz o melhor desta terra. Diga comigo: tudo o que eu preciso estará onde eu estou. Preste bem atenção: o bem desta terra, ou o melhor desta terra. Tudo que nós precisamos, estamos aonde nós estamos.
tudo que nós precisamos estarmos aonde nós estamos. Isso quer dizer que nada do que eu preciso estar lá em cima. Nada do que eu preciso estar lá em cima. E quando eu digo nada do que eu preciso, eu estou falando no âmbito físico, material e até espiritual. Eu não preciso ser cheio do Espírito lá em cima. Eu preciso ser cheio do Espírito aqui embaixo. Escute em nome de Jesus. Eu não preciso, vou repetir, eu não preciso ser cheio do Espírito lá em cima. Eu preciso ser cheio do Espírito aqui embaixo. Eu não preciso ter um corpo curado lá em cima. Eu preciso ter um corpo curado aqui embaixo. Eu não preciso, escute, ser próspero lá em cima. Eu preciso ser próspero aqui embaixo. Então, quando você começa a entender sobre o que eu estou lhe falando, a grande questão é a seguinte: se nós sabemos que tudo que nós precisamos estar aonde nós estamos, quer dizer, na terra, se nós sabemos disso, então por que infelizmente muitos, ainda que servindo a Deus, esta mensagem é para o cristão, é para o crente, é para nós que servimos a Deus, para os que verdadeiramente em seus corações entendem que deixaram de ser criaturas e passaram a se tornarem filhos do Altíssimo, filho do Todo-Poderoso, que são representantes de Deus aqui nessa terra, como você é, como eu sou, como nós somos. Então veja que ele está dizendo: se quiserdes. Ele não nos força, ele não nos obriga. Ele não é um Deus que força a entrada, a porta, a passagem, não. Se quiserdes. A pergunta é: quem é que não quer viver o melhor de Deus nessa terra? Eu acredito que se você chegar para quem quer que seja, seja lá para quem quer que for, e você perguntar: ei, você quer viver o melhor de Deus aqui na terra? Eu tenho certeza que não há um só sequer que venha dizer que não quer. Não, eu não quero viver o melhor de Deus aqui na terra. Nós sabemos, biblicamente falando, porque já estamos nessa caminhada e vamos decorando versículos e aprendendo sobre versículos na Bíblia. Nós sabemos que as bênçãos do Senhor não nos traz sofrimento, não nos causa dor, não nos causa percas. Então, só por esse versículo, claro que nós queremos sim o melhor de Deus nessa terra. Quem é que não quer ter um corpo curado? Quem é que não quer verdadeiramente ter uma família abençoada? Quem é que não quer ter um casamento abençoado? Quem é que não quer viver bem consigo mesmo? Todos nós queremos. Quem é que não quer que os seus negócios, a sua empresa, as suas vendas, sua loja, seu trabalho, seu salário, seu mantimento, mantenimento, quem é que não quer que isso verdadeiramente seja um sucesso? Todos nós queremos. Já imaginou você desfrutar de um corpo curado, saudável? Já imaginou você, para a glória de Deus, não ser o rico, o milionário, mas ter o necessário à vida, cumprindo o que está escrito lá no livro de próprio João, em que ele veio para que tenhamos vida e vida com abundância. A palavra abundância quer dizer ter o necessário à vida. Dá para você imaginar, de repente agora você tem uma família, um lar, um marido que te ama, uma esposa que te ama, um marido que te respeita, uma esposa que te respeita, você ter funcionários que estão ali por você, e não só pelo que você pode pagar, pessoas comprometidas diretamente com você, com quem você é. Dá para você imaginar? Todos nós queremos isso, sonhamos com isso, desejamos isso, almejamos isso no nosso coração. Então parece engraçado, porque ele está começando dizendo: se quiserdes. Esse se aqui é uma condição. Ele está dizendo que existem pessoas que, mesmo que o servem, pode ser que coloquem isso de lado, mesmo sabendo que o que Deus tem para si, para mim, para você e para nós é o melhor, e nós sabemos disso. Eu não estou aqui para tentar convencer-nos que nós queremos o melhor de Deus, porque todos nós queremos. Então não me espere pelo Espírito Santo que eu fique tentando lhe convencer: ei, Deus tem o melhor para você. Não precisa disso. Basta você olhar de um lado para o outro, você vai ver onde é que você está. Você não estaria aqui, e eu tenho certeza disso, se você não tivesse em você a certeza de que Deus quer o melhor para você. Então não vou perder tempo com isso não.
Eu não vou, mas não vou mesmo perder tempo de dizer: olha, Deus quer que você tenha um corpo curado. Oh, glória a Deus, aleluia, amém, Jesus. Sim. Então eu não vou perder tempo em relação a isto. Porque a questão aqui não é que você não queira. A questão aqui não é que você não saiba. A questão aqui é que você não está se qualificando para receber. Essa é a grande questão. Esta é a grande questão. A questão é que ainda não entendemos que são as nossas decisões que decidem o querer de Deus para as nossas vidas, a vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso que o título é 7 decisões que decidem a minha vida. Então ele diz: se quiserdes, como se eu não quisesse, olha, como se eu não quisesse ter um corpo curado. Como, não, peraí, aí até brincadeira uma coisa dessa, né? Para pensar, eu quero que você entre comigo nesse versículo. Dá até para rir. Quem é que não quer? Meu Deus, eu quero. E quantos mais aqui querem dar um glória a Deus aí? Não, esse glória a Deus ainda está meio duvidoso. Quem quer, dá um glória a Deus aí. E aí ele diz: e obedecerdes. A palavra obediência também vem de decisões, tomar decisões acertadas. A palavra obediência vem da palavra decisões, no hebraico, que quer dizer decisões acertadas. Quando nós verdadeiramente nos centralizamos em decisões acertadas, nós iremos passarmos a desfrutarmos, a comermos, a participarmos em todos os âmbitos da minha, da sua, da nossa vida, de comermos e desfrutarmos do melhor dessa terra. Então aqui está o resumão deste versículo: se quiserdes e me obedecerdes, tomares as decisões acertadas, vocês então vão desfrutar do melhor dessa terra. A Bíblia diz que a palavra de Deus é um livro sobre decisões. Sabe o que é interessante? Quem é que aqui não saiba? Todos nós sabemos. Quantos não tem na Bíblia? Eu sei que você sabe. Você já deve ter ouvido isso para mais de milhões de vezes. Quantos não tem na Bíblia? É exatamente a totalidade para cada dia do ano. É impressionante, né? Para cada dia do ano tem um não. Não se repete na Bíblia, viu? É interessante que não é um versículo repetido, não. Então é interessante que nós sabemos disso. Nós sabemos que para cada dia do ano existe um não. Mas também sabemos que também o não temas. Em outras palavras, Deus ele diz para cada dia do ano: não tenha medo. Não tenha medo. Para hoje Deus diz: não temas. E amanhã tem outro versículo: não tenha medo. Quer dizer, para cada dia do ano tem um não temas, não te assombres. E aí nós nos fortalecemos com isso, levantamos a cabeça, partimos para cima, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Mas você sabe o que é interessante? É que a Bíblia é um livro de decisões. E quando você lê toda a Bíblia e vai marcando, você vai perceber que dentro da palavra de Deus também existem, de todos e para todos os dias do ano, decisões das quais Deus espera que nós tomemos, para que verdadeiramente passemos a desfrutarmos o melhor dessa terra. Por quê? Porque a palavra de Deus é um livro sobre decisões. Interessante, né? Para cada dia do ano, Deus deixou de forma específica decisões acertadas que podem decidir a minha saúde, que pode decidir a minha paz, que pode decidir a minha vida financeira, que pode decidir as minhas amizades, que pode decidir o sucesso financeiro, que, meu Deus, se eu for enumerar, a coisa vai longe. Para cada dia do ano existe uma decisão acertada, de que nós, uma vez no lutas e por barreiras, ainda que seja, nós através dela, das decisões acertadas segundo a palavra, nos tornamos mais do que vencedores. Interessante isso, né? Quer dizer, Deus deixou-nos para cada dia do ano não temos, e cada um para um dia específico, que seja ele em que for, em que área que seja, e deixou-nos também a mesma totalidade de decisões acertadas, para que verdadeiramente possamos vivermos o melhor de Deus
aqui nessa terra. A Bíblia diz que a qualidade das minhas decisões determinam a qualidade da minha vida. Preste bem atenção. A qualidade das minhas decisões decidem a qualidade da minha vida. Eu quero que você entenda o seguinte: muitos na verdade pensam que é Deus quem decide as suas vidas. Escute, por favor. Deus não decide a sua vida. Deus não vai decidir com quem você vai andar. Deus não vai tomar decisões, até porque então é você quem deva decidir. A vida é sua, e você tem que entender que somos nós os responsáveis por fazermos dela o que nós bem quisermos. Nós conhecemos como livre-arbítrio. Livre-arbítrio, nós sabemos disso. Mas às vezes, quando as coisas saem do eixo, quando as coisas ficam desacertadas na nossa vida, seja em que área que for, meio que temos a tendência de querermos colocarmos na conta de Deus. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus, que está vendo tudo isso, não faz alguma coisa para mudar essa situação? E nós sempre estamos querendo colocarmos na conta de Deus, como que se fosse Deus o responsável, ou pela vida que estamos levando, ou pelas escolhas que nós mesmos decidimos escolher, e colocamos na conta de Deus. E aí nós olhamos para a fatura de cartão de crédito que está altíssima, e as condições a mínimo para poder conseguirmos pagar, e agora nós estamos chateados, estamos com raiva. Por quê? Como que se Deus tivesse ido na loja e passado o cartão, como se Deus tivesse ido na internet e feito compras. Quer dizer, se eu for enumerar aqui, a coisa vai longe. Nós meio que nos isentamos da responsabilidade das decisões que nós tomamos. E isso daqui é um truque antigo do diabo. O diabo nos fazermos isso, para quê? Para que percamos tempo. Tempos em relação a quê? Sobre as decisões que nós deveríamos reaver, e as decisões que nós haveríamos de tomar para a solução daquele problema. Então ele nos tenta fazer como ele tentou em relação a Jó. Quando Satanás, ele intenta em tudo levar a Jó a pensar que a culpa do que estava acontecendo, o que lhe tinha sobrevindo, era por questão de Deus, e não simplesmente a decisão dele ter decidido temer a Deus em vão. Então o diabo, ele faz esse truque até os dias de hoje, e por conta disso, é só por um motivo, que nós simplesmente percamos tempo em relação a isso. Percamos tempo em relação a quê? A que o que poderia ser decidido, acertado, para que aquele problema fosse solucionado. Então muitas vezes nós podemos passarmos um bom tempo em relação a um determinado tipo de problema para a sua solução, quando perdemos muito tempo nessa linha de pensamento. Nessa linha de pensamento. Por quê? Porque são as nossas decisões que decidem a qualidade da nossa vida. A Bíblia diz que Deus não decide a qualidade da nossa vida. As minhas decisões decidem a qualidade da minha vida. Não é Deus quem vai decidir a sua vida, é você quem a decide. Diga isso para o seu irmão que está do seu lado: é você quem decide a qualidade da sua vida. Diga: sou eu quem decido a qualidade da minha vida. É mais ou menos assim. Deus trabalha para nos dar as oportunidades, mas se nós iremos aproveitá-las ou não, a decisão é nossa. A decisão é nossa. É minha a decisão. É minha a decisão. Em outras palavras, de repente, você agora recebe um livro, e esse livro foi escrito por um pregador americano, lá do outro lado do mundo, lá dos Estados Unidos. Quando ele preparou este livro, ele estava no seu divã, estava no seu escritório, e ele então estava lá escrevendo aquele livro. Nós não o conhecíamos, nem sabíamos da existência desse livro, mas para imaginar o trabalho que não foi de Deus, fazer com que este livro circulasse países e nações, até chegar no Brasil, e de repente chegar até as suas mãos. Dá para você imaginar o trabalhar de Deus até que esse livro chegasse até você? E agora esse livro chegou até você. Deus trabalhou até que o livro chegasse até você.
Isso é extraordinário. Quando a sua mente se abre para isso, você diz: uau, que coisa boa, Deus fez com que essa pessoa escrevesse esse livro, esse pastor ou escritor, seja lá quem for. Deus trabalhou para que esse livro viesse andando de país em nação até chegar até mim. Sim, e o que é que eu vou fazer com ele? Sim, eu vou guardá-lo. É isso que eu vou fazer, eu vou guardá-lo. O livro que chegou até a sua mão é um exemplo simples de que Deus trabalhou para que aquilo chegasse até você. E certamente o que está dentro daquele livro, em alguma página ou em alguma coisa, irá ser útil na sua caminhada. Irá lhe desbravar, irá lhe alimentar, irá lhe fortalecer, irá lhe ajudar, irá lhe abençoar. Mas o inimigo, o diabo, sabe disso também. Então ele irá fazer de tudo para quê? Para que você tome decisões totalmente, completamente, inteiramente erradas. Então o livro fica guardado, armazenado, está lá, que seja em qualquer lugar da sua casa, enquanto que Deus trabalhou para que aquele livro chegasse até você. O que eu quero dizer, dando um exemplo simples de um livro, que não foi Deus quem decidiu que você não lesse aquele livro, foi você quem decidiu não ler, porque Deus trabalhou até que o livro chegasse até você. Deus trabalhou até que aquele livro alcançasse a sua pessoa. Eu quero que você imagine, pense comigo. O escritor daquele livro não sabe nem se eu existo. Deus o inspirou para escrever. E quando você vai ler aquele livro, você diz: uau, até parece que ele sabe da minha vida. E aquilo abre teu entendimento, e você ganha fé através daquele entendimento, com conhecimento, e você agora age naquela direção, e Deus então faz prover um milagre na sua vida, porque a única coisa que Deus faz é o que Deus fala. E o que é interessante, né, que eu estou lhe dando um exemplo simples de um livro, para você ver que se Deus trabalha para que um escritor, seja lá quem for, lá no seu escritório, escrevesse aquele livro, tivesse de Deus o entendimento, e esse livro agora circulou nações, países, até chegar até você, e tendo Deus tido todo esse trabalho, e você ter tomado posse daquele livro, o que Deus espera que você faça? Oi? O que Deus espera que você faça? Que você o leia. É o mínimo. É o mínimo que você pode fazer, é ler aquele livro. É adquirir o conhecimento que está naquele livro. Para quê? Para que Deus te possa abençoar. Eu estou lhe dando um exemplo muito simples de um livro, porque pode ser em toda e qualquer outra área da sua vida. Porque não é Deus quem decide a qualidade da minha vida. Não é Deus quem decide a qualidade da minha, da sua, da nossa vida. Então você precisa entender isto. E entender isso por questão de quê? Para você não colocar na conta de Deus a culpa do porquê de você estar financeiramente, emocionalmente, espiritualmente como você se encontra. Para que você comece a entender de forma bastante clara que Deus não decide a qualidade da nossa vida. Não é Deus quem vai decidir, é você quem decide a qualidade da sua vida. A Bíblia diz que Deus nunca esteve no controle da minha, da sua, da nossa vida, a não ser que nós o obedecemos. Preste bem atenção. Existe uma coisa que às vezes é muito complicada e arriscado demais para as pessoas entenderem. Tem pessoas que elas dizem assim: não, Deus está no controle de tudo. Preste bem atenção nisso. Não, Deus está no controle de tudo. Se nós pensarmos assim, como ensinado nós fomos, se nós pensarmos assim, isso isenta-nos ou não isenta-nos das responsabilidades das nossas decisões? Para pensar. Eu quero dar uma chacoalhada na sua mente. Você precisa entender isto. Nós fomos ensinados. Deus está no controle de tudo, irmão Michael. Então, se Deus está no controle de tudo, quando a tua filha ficar doente, não a leve para o hospital, porque você vai estar indo contra a vontade de Deus.
Você não precisa saber tudo errado, você só precisa saber uma coisa. Para pensar. Pensa comigo. Irmã Lohan, Deus é quem decide tudo. Deus está no controle de tudo. Então, se Deus está no controle de tudo, então você pode estar passando por um momento, só um exemplo, tá bom? Financeiro complicado. Então, se Deus está no controle de tudo, então se você for tentar resolver essa situação, você está indo contra a vontade de Deus. Porque é Deus quem está no controle. Você está entendendo o que eu estou dizendo para vocês? Eu quero que você ilumine e peça ao Espírito Santo para iluminar os olhos do seu entendimento. Isso é muito sério. O que eu estou falando para vocês aqui, verdadeiramente é muito sério. Se Deus está no controle de tudo, então nós não podemos ficarmos chateados em ouvirmos falar de um determinado fulano, cicrano, beltrano, que assassinou lá seja quem for, porque Deus está no controle de tudo. Ou que estrupou, seja lá quem seja quem for. Como é que nós podemos ficarmos chateados? Então, de repente, se Deus está no controle de tudo, então, meu amado irmão Jair, você não pode prender as pessoas que roubam, porque Deus está no controle. Você vai estar indo contra a vontade de Deus. Para pensar. Quem está entendendo em nome de Jesus? Para pensar, você precisa entender isto. Se Deus está no controle de tudo, sim, Deus está no controle de tudo. Então por que pelo amor de Deus, quando nós estamos doentes, nós vamos à farmácia, compramos o remédio para tomar para ficar bom? Se Deus está no controle de tudo, você não acha que nós não estaríamos indo contra a vontade de Deus? Se tudo acontecesse, se está no controle de tudo, é a mesma coisa que tudo está na vontade de Deus. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: você está entendendo, irmão? Para pensar. Quando você entende que Deus está no controle de tudo, tudo é a vontade de Deus, fica ou não fica mais aceitável a situação que a pessoa pode estar passando? Fica ou não fica? Fica, porque nós temos medo, temor de pecar. Então ficamos naquele pensamento: ai meu Deus, eu jamais não, meu Deus do céu. Então fica mais difícil, fica mais complexo. Na nossa mente fica uma guerra, uma batalha, uma luta, sabe, sendo travada naquele exato momento. Quando toda a Bíblia é um livro de decisões. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. É impressionante que quando você começa a entender isso, a sua mente, sabe, meio que mexe de um lado, mexe do outro. Por quê? Porque passamos a vida toda ouvindo sobre isso. Deus está no controle de tudo. Então, se eu estou pobre, então Deus está no controle de tudo, então Ele quer que eu seja pobre. Se eu estou doente, Deus está no controle de tudo, é a vontade de Deus, então Deus quer que eu seja uma pessoa doente. Você aceita aquilo, você comunga com aquilo, você se abraça com aquilo. E por mais que você não aceite aquela realidade, por mais que você não aceite aquela situação, por mais que você, humanamente falando, você tente resolver aquele problema, o que é mais importante, que é o seu crer, infelizmente vai prevalecer. E você não vai entender por que você trabalha tanto, você se cuida tanto, e as coisas não funcionam, as coisas não acontecem. Agora você entrou no pensamento de que só pode ser um pecado, só pode ser um erro, só pode ser alguma coisa que está oculta. Meu Deus, me ajuda. Enquanto isso você vai perdendo tempo e sofrendo. Então é interessante nós entendermos isso. Por quê? Porque se Deus, Ele não controla tudo, e a verdade é esta: Deus controla aquilo que a palavra dele diz que Ele controla. Deus controla os céus e a terra, e tudo está em perfeita ordem. Deus, Ele controla o que a sua palavra diz, que Ele disse e declarou para que até hoje assim fosse. Nunca você vai até um coqueiro e este coqueiro vai dar manga, porque Deus fez o coqueiro para ser coqueiro. Então Deus controla tudo o que Ele fez. Mas uma coisa é importante você entender, mas a mim e a você, somos nós que decidimos verdadeiramente vivermos ou não o melhor de Deus. E seja em que área que for da minha, da sua, da nossa vida.
Deus nunca esteve no controle da nossa vida, a não ser que nós o obedecemos. Agora, se nós o obedecermos, se nós nos alistarmos na escola da obediência, do eis-me aqui, seja feita a tua vontade, não a minha, e sabendo qual é a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, meu irmão, não importa o governador, não importa o presidente, não importa lá quem quer que seja quem for, Deus reverte situação, Deus muda quadro, Deus faz a coisa acontecer, porque Ele é Deus, porque Ele é Deus, porque Ele é Deus, e Ele é Deus porque Ele é Deus, Ele faz coisas impensáveis e extraordinárias. Por esses dias Ele vai estar fazendo isso na sua vida, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Oh glória! A Bíblia diz que para recebermos temos que nos qualificarmos. Diga isso para o seu irmão: para você receber você tem que se qualificar. Diga mais uma vez: para você receber você tem que se qualificar. Deus não dá uma liderança para amadores. Deus não dá. Nós temos que nos qualificar. É interessante, né? Porque escute o que eu estou lhe dizendo. Para recebermos nós temos que nos qualificar. Deus está à procura de recebedores. Eu vou repetir: Deus está à procura de recebedores. Não, você não está entendendo. Deus está à procura de recebedores. Eu não lhe disse que é o tipo de ensinamento que eu nunca preguei. Às vezes você fica. Deus está à procura de recebedores. Você quer um exemplo? A Bíblia diz que Deus fez o jardim do Éden, mas a quem eles deu? A quem? Adão e Eva. Eles estavam qualificados para receber o que receberam? E o que foi que deu? Jogou tudo fora. Para recebermos temos que nos qualificar. Temos que nos qualificar. Você quer ver uma coisa interessante? Jesus de Nazaré está ao meio, de um lado um condenado, do outro condenado. A Bíblia Sagrada diz que um viu em Jesus Cristo a salvação, enquanto que outro não. Ele se qualificou para ser salvo, enquanto que outro desperdiçou a oportunidade. Você quer outra coisa interessante para você entender o que eu estou lhe falando? Está tudo na Bíblia. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o... Porque não se qualificaram. Eu vim, mas não me receberam. Você quer outro exemplo interessante? A Bíblia fala de um certo jovem que se aproximou do Senhor Jesus e disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? A Bíblia diz que era um homem sábio, erudito, não era um ignorante, um burro sem conhecimento. Porém a Bíblia diz que o Senhor olhou para ele e disse: ei, pega tudo quanto tem e dás aos pobres. Na mente dele ele pensou o seguinte: vou ficar sem nada. E você pode ler no segmento dos versículos, como o que eu estou lhe falando está na Bíblia e é verdade. A Bíblia Sagrada diz, está escrito que ele voltou-se atrás triste, totalmente triste. Quando foi lá na frente, Jesus abriu a boca e disse da seguinte forma: ninguém que deixando pai e mãe, ou casa, seus bens, por amor a mim, ninguém, seja lá quem for, deixará de receber ainda em vida aqui na terra 100 vezes mais. O que ele tinha, que para ele achava que era muito, para Deus era só o começo. Deus não queria com que ele ficasse sem nada. Deus não queria que ele vivesse uma vida rota, pobre, miserável, acuada no canto da parede. O que Deus queria era multiplicar o que ele tinha. Mas para isso ele tinha que aprender o quê? Abrir mão. Abrir mão. Ele tinha que abrir a mão. No momento que você entende que Deus está à procura de pessoas que se qualifiquem para serem verdadeiros recebedores, então você começa a entender no seu coração que são as nossas decisões que estão impedindo com que isso aconteça. Tem recebedores aqui em nome de Jesus? Preste atenção que eu quero agora ir para uma parte que eu acredito que também
é meio complicada de nós entendermos, mas está em toda a Bíblia. Preste bem atenção. A Bíblia nos ensina que o problema é uma semente para a prosperidade. Preste bem atenção. O problema, diga, o problema é uma semente para a prosperidade. Nós fomos ensinados o que, pessoal? Corrermos. Nós, mentalmente falando, entendeu, irmão Michel? Nós fomos ensinados aqui a correr de quê? Problemas. Não é verdade? Não que você vá em busca de problemas. Eu estou lhe dizendo problemas em que te qualificam para receber uma colheita. É isso que eu quero que você entenda em nome de Jesus. É claro que você não quer ter um problema no casamento, você não quer ter um problema com os filhos. Não estou falando desse tipo de problema. Eu estou lhe dizendo aqui que as nossas decisões decidem a nossa vida. Então eu quero que você entenda em nome do Senhor Jesus de Nazaré que o problema é uma semente para a prosperidade. Você não prospera onde não tem um problema. Até porque então vão precisar de você lá para quê? Se não existe um problema. Então de repente você daqui a pouco vai terminar o culto. Então você não quer ir de ônibus. Então você decide ir de Uber. Então você está com um problema. Então você vai lá no aplicativo e pede um Uber. O Uber vem. Ele então resolve o teu problema. E o que é que ele recebe? Dinheiro. Então ele prospera com o teu problema. Ele prospera com o teu problema. Então de repente você é pai e você diz assim: não, eu não quero que os meus filhos fiquem sem estudar. Então você agora o matricula, você leva eles para o colégio, e agora está lá o professor. O teu filho tem o quê? O que é que teu filho tem? Um problema. O professor agora ele vai ensinar, vai resolver aquele problema. E o que é que você acha que o que você vai fazer em favor daquele professor? Você vai prosperá-lo. Você vai o quê? Prosperá-lo. Então de repente agora eu estou com medo de passar nas ruas porque está muito perigoso. Então agora nós, através do governo, então nós agora queremos proteção. Então nós temos ali os soldados que vão trabalhar para resolver o que? O meu problema. E consequentemente eles irão prosperar. Eu estou lhe dando um exemplo simples. Então eu estou andando nu, pelado na rua, e eu passo em frente à sua loja, irmã Cleidiane, e agora de repente eu tenho um problema, e eu entro então na sua loja, e agora você tem o que resolve o meu problema. Então eu pego aquela roupa e eu te pago. Você resolveu o meu problema, e agora consequentemente eu te fiz prosperar. Então eu estou fedendo. Ixi, está amarrado. Então eu estou fedendo. Uau, ele está muito fedorento. Então agora de repente eu fiquei sabendo, e que temos aqui, para a glória de Deus, tanto a Tiziana como a Fabiana, obreira, temos aqui que elas vendem esses produtos cheirosos. Então eu vou até elas, e eu levo até elas o que? Um problema. E elas têm a solução do meu problema. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou adquirir aqueles produtos. No que elas resolvem o meu problema, eu as faço prosperar. Então eu estou com as minhas unhas feias, e eu não quero que elas estejam assim. Então eu estou com um problema. Então de repente agora eu vou até a nossa amada irmã e chego para ela e digo: eu estou com um problema. E ela diz: eu tenho uma solução. E agora ela foi qualificada, ela se qualificou para resolver o meu problema. E agora então ela vai dar uns graus nas unhas, para a glória de Deus. E quando ela termina eu digo: uau, irmã Natália, está a coisa mais linda do mundo, muito obrigado. Então eu dou um aperto de mão e vou embora, amém? Não.
Vocês estão entendendo o que eu estou querendo passar para vocês? Quem está entendendo? Então de repente eu estou construindo a minha casa. Eu creio que isso vai acontecer em nome de Jesus. Quem está comigo, diga glória a Deus. Sim. E eu olho e digo, uau, eu não posso deixar essas portas abertas. Eu preciso de portão. Então eu vou lá no irmão Michael. Eu digo, irmão Michael, e ele diz, pois não, meu pastor, eu estou com um problema. E ele pergunta, qual é o problema? Eu digo, eu estou construindo a minha casa, mas as portas estão abertas. E eu preciso resolver esse problema. E ele diz, não tem problema. Por quê? Porque eu posso resolver o seu problema. E ali então eu encomendo com ele um portão. E no que ele resolve o meu problema, o que que faz? O que que eu faço? Eu prospero. Então, aonde há um problema, há prosperidade. Aonde há um problema, há prosperidade. O problema, você sabe qual é? É que o que vai determinar a minha, tua, nossa prosperidade é a gravidade do problema que você está qualificado a resolver. Quem entendeu o que eu disse? Isso aqui é importante. O que na verdade vai determinar a minha, tua, nossa prosperidade é o problema em que nós estamos qualificados a resolver. Então, de repente existem problemas médios, problemas baixos, problemas médios e problemas altos. Então, de acordo com o problema que eu estou qualificado a resolver, isso vai determinar o quê? A minha prosperidade. A minha prosperidade. E o que é interessante é que não importa em que área lá que seja ela qual for, se eu entender que eu posso sim me qualificar, que eu posso verdadeiramente me qualificar, pode ser lá o que quer que seja que for. Então de repente eu vou dar aqui alguns exemplos. Então vamos aqui. Então de repente agora eu passei por todas essas que eu acabei de licitar. Então eu me qualifiquei em alto padrão. Então se eu me qualifiquei em alto padrão, se eu tenho as melhores roupas, então eu vou ter os melhores compradores. Se de repente eu faço unhas como ninguém, então eu vou ter os melhores clientes. Então agora eu faço portões, eu tenho ideias, inspirações, e eu faço portões, nossa, uau, quem fez aquele portão? Ah, foi, então eu vou bater lá. Então é isso que você tem que entender. A diferença não é no que a pessoa faz, é como ela está qualificada para fazer. Esse é o problema. De repente você chega num restaurante e você chama o fulano e diz, me diz uma coisa, cadê aquele garçom? O restaurante está cheio de garçons, mas você quer aquele garçom. E por que você quer aquele garçom? Você quer aquele garçom porque ele está qualificado para te atender bem. Então você o quer para você. Então você diz, uau, quando eu venho aqui, eu não me sinto muito bem quando aquele garçom não está aqui. Por quê? Porque quando você vai naquele restaurante, aquele garçom que te atendeu, que te recepcionou com um sorriso, que chegou para você, te deu até um direcionamento que você poderia pedir, que você poderia comer naquele dia. Aquilo enche o seu coração. E quando você pensa em voltar àquele restaurante, você não consegue ver aquele restaurante sem aquele garçom. Porque ele foi qualificado, ele se qualificou para um determinado tipo de atendimento em que nenhum outro se qualificou. Então passa-se tempo e de repente você chega lá, ele não é mais garçom, agora ele é gerente. Por quê? Porque ele não só se qualificou para resolver o teu problema de atendimento, como ele se qualificou para gerenciamento. Então agora ele vai gerenciar, porque ele se qualificou para gerenciar. A questão, entenda em nome do Senhor Jesus, não é o quanto você está ganhando, o problema não é o quanto você está ganhando, é o quanto você está gastando.
Olhe para o seu irmão e diga: ei, o problema não é o quanto você está ganhando. O problema é quanto você está gastando. Não, o problema não está em quanto você está ganhando. Se você não sabe gerenciar 24 horas do teu dia, eu fico imaginando como você vai conseguir gerenciar a tua vida financeira. É interessante porque esses dias agora, eu estava conversando com a Tiziana sobre isso, e ela disse uma frase, eu disse: escreve, que pode ser que precise na pregação. E ela disse isso: olha só, o diabo a muitos tem conseguido convencer que compra é uma maneira de se satisfazer. Uau! Escute isto. Vou repetir. O diabo a muitos tem conseguido convencer que comprar é uma maneira de se satisfazer. Menino, sabe de uma coisa? Eu só tenho uma vida. Sei nem se amanhã eu vou estar vivo ou não. É isso mesmo. E pronto, e acabou-se. Não quero saber. E essa pessoa, ela sai de casa e ela compra quando não poderia comprar, passa cartão quando não poderia passar, e ela agora está com um problema que ela mesma criou de ordem financeira. Lembre-se que a Bíblia diz que o Senhor falou de forma bem clara para uma certa mulher que estava endividada. Disse: vai, vende, paga a tua dívida e negocia com o resto. É interessante, né? Porque o que eu estou lhe dizendo aqui é mais pura verdade, é a mais pura realidade. E é verdade isso, sim. Então a pessoa passa naquele pensamento, sabe? E o pensamento é justamente esse. É justamente esse. Então o problema não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta. E você talvez me pergunte: mas espera ainda, pastor, então como é que nesta vida a gente não vai gastar? O gasto é o desnecessário. Isso é gastar. O que é gastar? O que é gastar? É o desnecessário. É o desnecessário. Você passa a gastar, irmão Jair, quando você gasta o desnecessário, quando não é necessário gastar. Mas naquele pensamento que você está alimentando dentro de você, de que, menino, sabe de uma coisa? E aí você começa a querer se enquadrar a padrões de outros. Você começa o ímpio, isso, o ímpio, aquilo. Isso já é o extremo, né? Isso já está fora do esquadro, já é o extremo mesmo. Você já ultrapassou todos os seus limites quando você olha para o ímpio, e porque você vê o ímpio num restaurante, porque você vê o ímpio comprando, e etc, etc. Aí você pensa o seguinte: rapaz, se esse filho do diabo pode fazer isso, eu como filho de Deus não vou fazer, porque Deus proverá. Aí você parte para cima. Você começa a ter aquela compulsividade de compra que você não consegue se controlar. E o pior é quando você tem muitos cartões de crédito. Quando você tem muitos cartões de crédito, aí é que o abismo, a coisa é pior ainda. Por quê? Porque você não consegue, matematicamente falando, enquadrar na sua mente o quanto você está gastando. Porque você sai, sabe, fatiando as suas compras. Então você compra no cartão um valor, no outro valor, sendo que a nossa mente trabalha exatamente assim. Como é que a nossa mente trabalha de ordem financeira? A nossa mente trabalha sempre na última compra e tem a capacidade de esquecer as compras anteriores. E quando chega a fatura, o que é que acontece? Não me lembro de ter feito essa compra aqui não. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: você conhece alguém assim? Não aponta que isso é pecado, pelo amor de Deus. Não aponta.
Não sabeis vós que está escrito, para não ser juiz do teu irmão? Agora você tem esse problema de esquecimento, esqueceu, amnésia total. Agora você tem um segundo problema. Segundo problema, sabe qual é? Me diz uma coisa. Por que tu comprou isso aqui? É o segundo problema que você vai discutir com a pessoa. Aí terceiro problema, que a obreira Fabiana falou, pagar. Então entenda que no seu coração que o problema é uma semente para a prosperidade. O problema é o quê? Uma semente para prosperidade. Então de repente na minha casa eu não tenho onde eu me sentar, e você tem a semente para prosperar. O que é que você sabe fazer? Cadeiras. Eu tenho o problema, você tem a semente. O que é que você faz? Você semeia na minha vida a cadeira, e o que é que eu faço? Eu te prospero. Quem entendeu isto? Para terminarmos essa primeira parte, diga comigo: onde existe um problema, existe um emprego. Ah, não tem mais emprego. Não tem sim, porque não deixou de existir problema. Onde se tem um emprego, existe um problema. Escute isso em nome do Senhor Jesus. Onde existe um problema, existe um emprego e uma oportunidade. E o quê? E uma oportunidade. Onde existe um problema, existe um emprego, existe uma oportunidade. Existe uma oportunidade. Olha, isso é tão normal. Você diz assim: fiquei sabendo que ali tem uma oportunidade de... A gente fala, mas não sabe o que fala. Isso que eu estou lhe dizendo é tão comum entre nós, que nós mesmos dizemos assim: olha, eu fiquei sabendo que ali é uma oportunidade de emprego. Você está dizendo: eu fiquei sabendo que ali tem um problema, e que esse problema só pode ser resolvido se alguém se empregar para resolver. Então eu vou me empregar para resolver aquele problema, e com isso eu vou estar sendo o quê? Remunerado. Vou estar sendo abençoado. Então, em nome de Jesus, que o Senhor, na área que você trabalhe, comece a levantar muitas pessoas lá fora que tenham problemas para você resolver. Vocês são terríveis, Deus me livre. Eu vou mais uma vez. Então, em nome de Jesus, que lá fora, na área em que você trabalha, existam muitos problemas, para que você possa resolvê-los. Quem entendeu o que eu estou dizendo? Então como é que você tem que orar? Tudo bem, eu vou terminar, mas você quer exemplo? Eu vou lhe dar exemplo que talvez fique mais fácil de você entender. Faraó tem problema financeiro? Faraó nos tempos de José. Aprendam isso.
Faraó, olha para cá, levanta essa cabeça, desânimo não paga dívida. Então eu vou lhe explicar bem direitinho. Faraó nos tempos de José. Faraó tem um problema financeiro. Nós vamos entrar nessa área. Os aposentados é interessante, porque eles se aposentaram e se acomodaram em receber somente as suas aposentadorias. Esqueceram, parece que é como se eles mesmos tivessem deixado de viver. Em outras palavras, você pode, através do que você recebe, entender que você pode se qualificar para resolver outros problemas dos quais você outrora resolvia e se aposentou, e naquela área já não tem mais como resolver. Mas não quer dizer que você não possa se qualificar em outras áreas para que você possa receber. Então vamos aqui, gente, para você entender. Faraó nos tempos de José do Egito. Pronto. Faraó no tempo de José do Egito tinha um problema financeiro, tinha um problema de saúde, ó Deus, por que me desamparastes? É complicado, viu, irmão Jair? O irmão Jerônimo é difícil, ensinar é difícil. Irmãos, preste atenção, para você entender. Quando eu estou dizendo que Deus vai levantar, irmã Lohan, pessoas na área em que você trabalha, que passarão a ter problemas na área em que você trabalha, e essas pessoas vão até você, em nome de Jesus, vão te procurar, em nome de Jesus, e essas pessoas terão através de você seus problemas resolvidos. Faraó, nos tempos de José do Egito. Fabiana, vamos lá. Faraó, nos tempos de José do Egito, tinha um problema financeiro. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Fique em paz. Olha, faça parte dessa série em nome de Jesus.